Missão e hábito. Recursos em Tomás de Aquino. A categoria de hábito fornece ferramentas para analisar a ação humana em termos além dos padrões binários que caracterizam a maioria das teorias contemporâneas sobre a adição. Na verdade, muitas das características mais misteriosas do comportamento adicto tornam-se menos desconcertantes se pensarmos na adição como um exercício do hábito. Por exemplo, interpretar a adição à luz da categoria de hábito pode iluminar por que as pessoas continuam a agir de forma adicta mesmo quando estão racionalmente convencidas de que não deveriam. Porque pessoas adictas falam em ser compelidas a agir de forma adicta, mas são capazes de se recuperar sem intervenção médica. E porque pessoas adictas que estão em recuperação há meses ou mesmo anos podem ter uma recaída repentina. Para fornecer tais análises, devemos examinar mais extensivamente a relevância do hábito e um relato da ação humana. Para tanto, volto-me para o pensamento de Tomás de Aquino, cuja filosofia da ação reflete e ainda aprofunda significativamente a de Aristóteles. De acordo com Tomás de Aquino, a vontade humana é um poder que deve ser flexionado no processo de ação deliberativa e por meio deste. Não é uma faculdade metafísica incomensurável, nem um terceiro termo separável da ação e do apetite. A vontade, para Tomás de Aquino, é apetite racional, razão apetitiva. O raciocínio prático, isto é, raciocínio sobre como devemos agir, é como o raciocínio teórico na medida em que exige esforço, concentração e disciplina. Assim como não podemos fazer cálculos indefinidamente sem nos esgotarmos, também não podemos deliberar indefinidamente sobre dilemas práticos sem nos esgotarmos. A ação deliberativa é inerentemente frágil e instável, porque requer um agente com poderes finitos para se envolver em uma atividade que tende a esgotar esses poderes. Apesar do privilégio que tanto Aristóteles quanto Tomás de Aquino concedem à pessoa humana em virtude de sua natureza racional única, nenhum dos dois supõe que uma vida moral bem-sucedida seja uma vida de constante envolvimento deliberativo. Uma vida que está perpetuamente envolvida em lidar com crises morais de ação será inevitavelmente um fracasso. O problema com essas crises, para Tomás de Aquino, não é que sejam insolúveis, mas sim que sobrecarregam o agente moral. O objetivo do treinamento moral é a formação de hábitos morais, porque o hábito dá nome à possibilidade de agir bem sem o esforço que é exigido do raciocínio prático deliberativo. Tomás de Aquino não considera as crises da vontade como falhas. Elas são inevitáveis, pois os hábitos às vezes entram em conflito, mesmo naqueles que possuem hábitos corretos. A escolha deliberativa é o que deve ocorrer quando os hábitos colidem. Mas, uma vez que um agente é incapaz de sustentar indefinidamente o tipo de vigilância necessário para o raciocínio prático correto, tais crises, embora proporcionem oportunidades para a ação criativa, terminarão em fracasso, a menos que sejam rapidamente integradas aos padrões de pensamento e comportamento habituais. Assim, para Tomás de Aquino, pensar bem sobre a ação humana requer que investiguemos que tipo de coisas são os hábitos, se existem diferentes tipos de hábitos e como os hábitos são causados. Tomás de Aquino sobre o hábito. Tomás de Aquino afirma que os hábitos não são necessários para os humanos agirem, mas são necessários para os humanos agirem bem. Essa afirmação aparece na questão 49, artigo 4 da Prima Secundae. É necessário haver hábitos. O artigo é central para tudo o que Tomás irá dizer sobre o papel do hábito na ação humana. Nesse artigo, Tomás faz a ambiciosa afirmação de que o hábito, hábitos, deve ser incluso como um componente irredutível de qualquer ontologia que seja adequada ao escopo da ação humana. Sua afirmação da irredutibilidade da categoria de hábito é ambiciosa, porque, à primeira vista, parece que poderíamos explicar cada ação humana referindo-a apenas ao poder da vontade humana. Tomando qualquer ação humana, parece que somos capazes de explicar essa ação apenas nos referindo ao poder da vontade humana. O hábito, portanto, torna-se supérfluo como princípio de explicação e, se assim for, não pode ser considerado como um componente necessário de uma ontologia da ação humana. Tomás de Aquino responde a essa objeção com duas afirmações, mas antes de fazê-lo, declara a natureza de um hábito e que tipo de entes podem possuí-lo. Tomás de Aquino argumenta que, uma vez que os hábitos envolvem disposições para agir de uma maneira dentre uma variedade de maneiras potenciais, as únicas entidades que têm hábitos são agentes racionais, cujas naturezas não determinam seus comportamentos. Portanto, não há espaço para o hábito em Deus, porque a ação de Deus é idêntica ao ser de Deus. E não há espaço para o hábito nas coisas não racionais, incluindo animais não racionais, porque as coisas não racionais são sempre determinadas pela natureza, no caso dos animais, pelo instinto, para responder de certa maneira a qualquer situação. Se pudéssemos saber tudo sobre as necessidades de um animal e as circunstâncias em que ele se encontra, poderíamos saber como o animal responderia. O animal, portanto, nunca está de fato aberto a mais de um curso de ação. Assim, os hábitos pertencem apenas aos animais racionais, ou seja, aos seres humanos, cuja existência não é idêntica à sua atividade e os quais podem ser capazes de vários cursos alternativos de ação. O hábito, somos informados, poderia fazer sentido como uma explicação de por que determinado agente humano age de uma forma ou de outra, uma vez que não podemos explicar a ação simplesmente com referência à essência do agente, como no caso de Deus, ou simplesmente com referência a determinada conexão causal entre as necessidades do agente e seu ambiente, como acontece com os animais.
Mas, novamente, a força de vontade poderia muito bem ser igualmente oferecida como uma explicação, uma vez que a ambiciosa tese de Tomás de Aquino de que o hábito é necessário para um relato completo da ação humana ainda não foi justificada. Tomás de Aquino fornece 2 argumentos para defender sua tese. Primeiro, devemos postular a categoria de hábito para explicar como é possível que os seres humanos tendam a uma ação específica dentre uma variedade de ações potenciais. A postulação da vontade humana explica por que é possível, em determinada situação, que um agente haja de várias maneiras. Mas não pode explicar o que também é verdade, que às vezes é provável que o agente haja de uma maneira e não de outra. Em segundo lugar, e de forma relacionada, o que continua em necessidade de explicação não é meramente cada evento individual considerado separadamente na história da ação de um agente, mas também a capacidade de um agente de agir consistentemente por um período prolongado de tempo. Isso requer explicação, porque a vontade humana não é, como Descartes supôs, um poder abstrato e inesgotável, mas sim um poder corporificado. A vontade humana é executada por meio das condições materiais da personalidade humana. Como Tomás de Aquino coloca, embora a vontade seja uma função da alma, as operações da vontade procedem da alma por meio do corpo. 1, 2, 51. Não podemos, portanto, fingir que a vontade não é restringida pelo corpo. É por isso que Tomás de Aquino diz que os hábitos da vontade, conquanto primariamente hábitos da alma, são secundariamente hábitos do corpo. 1, 2, 51. Como o intelecto e o apetite sensitivo, a razão prática, o apetite racional, está sujeita à alteração, corrupção e exaustão. A escolha deliberativa é realizada não por transcender os desejos naturalmente condicionados por nossa existência material, mas por meio do exercício do intelecto ordenando esses desejos. A vontade tem uma estrutura suscetível a ser treinada, mas também, portanto, suscetível de ser quebrada. Dado esse fato, o exercício consistente da vontade em qualquer direção precisa de explicação. Um princípio de explicação, além do mero poder da vontade humana, é necessário para explicar como a vontade persevera em cursos de ação que esgotariam a vontade caso ela operasse puramente por deliberação. Na ausência do hábito, a vontade está sujeita à violência de impulsos concorrentes e não pode suportar consistentemente essa violência interna. O hábito fornece o princípio de explicação necessário. O hábito explica como a vontade pode agir consistentemente e com sucesso sem ser desgastada pelo peso do desejo ou atrapalhada por desejos descoordenados, porque os hábitos qualificam e coordenam os desejos. Muitos hábitos, e em particular muitas das virtudes, não podem ser compreendidos à parte das paixões às quais dão forma e coordenação. Para Tomás de Aquino, os hábitos são fundamentalmente estratégias de desejo. Argumentarei nos próximos capítulos que essa compreensão é central para descrever corretamente o poder da adição, uma vez que as adições estão entre as estratégias mais poderosas que as pessoas humanas têm para coordenar e direcionar seus desejos mais fundamentais. Especificamente, os hábitos retificam estrategicamente o problema da vontade humana, limitado de 2 maneiras. Em primeiro lugar, hábitos são difíceis de mudar. Chamamos de hábitos as qualidades que, por natureza, não são facilmente mutáveis. 1, 2, 49, 2. O fato de os hábitos não serem facilmente mutáveis é um correlato necessário à sua função, que é fornecer estabilidade e consistência à ação humana. A ação humana, quando exercida por meio do processo de raciocínio prático, é inerentemente tênue, precisamente porque aquilo de que o processo é totalmente dependente, ou seja, paixões e julgamentos, pode ser facilmente perdido, ignorado ou superado. A ação incontinente, como vimos, é possível exatamente por esse motivo. Portanto, se os hábitos devem fornecer um tipo de constância não disponível por meio do raciocínio prático desenraizado, eles devem ser o tipo de coisa difícil de mudar ou perder. Se nossos hábitos podem ser mudados tão facilmente quanto nossa mente ou nossos sentimentos, eles não oferecem alternativa ao caráter instável do raciocínio deliberativo. Quanto mais arraigado o hábito, mais perfeitamente ele executa a sua tarefa. Assim, hábitos são qualidades que a. Tornam um agente consistente em suas ações, b. Tornam um agente bem-sucedido em sua ação e c. Fazem com que a coisa possa ser feita com facilidade. 1, 2, 49, 2. Essas características do hábito estão intimamente interligadas. É a permanência estável do hábito que torna a ação habitual consistente. Essa consistência é possível porque a ação não sobrecarrega a vontade do agente da mesma forma que a ação deliberativa. Assim, a facilidade com que o agente atua habitualmente é, além de fonte de prazer, 1, 2, 53, 1, aquela que garante a consistência da ação habitual. Em segundo lugar, os hábitos corrigem o problema da vontade humana limitada por sua propensão a agir na hora. Tomás de Aquino diz que uma vez que o prazer pode ser antecipado por meio da faculdade da memória, uma pessoa pode tornar-se disposta de modo que reaja habitualmente à menor provocação dessa memória. 1, 2, 33, 2. Quando apresentado com o objeto apropriado, um agente habituado é capaz de agir imediatamente, sem esforço e muitas vezes sem nenhuma consciência explícita do que está sendo feito.
No entanto, embora os hábitos não exijam um ato de vontade deliberativa para serem provocados, estão abertos a serem interrompidos por um ato específico da vontade. A esse respeito, eles são muito distintos dos instintos. Agora podemos fornecer uma definição robusta de hábito. Um hábito é uma modificação adquirida relativamente permanente que permite à pessoa, quando provocada por um estímulo relevante, agir de forma consistente, com sucesso e facilidade em relação a algum objetivo. Hábito como categoria mediadora. O debate que está sendo travado no campo dos estudos sobre adição é expresso na linguagem da doença versus escolha. Agora que definimos a noção de hábito, podemos começar a explorar como a categoria de hábito abre espaço para uma descrição do comportamento adicto que evita os binários em voga no debate atual. O hábito é uma categoria mediadora, mas articular cuidadosamente a natureza dessa mediação é um passo importante, porque se não pudermos enxergar como o hábito ocupa um espaço genuinamente único dentro de uma ontologia da ação humana, é provável que coloquemos até mesmo a linguagem do hábito de volta aos extremos polarizadores dos quais estamos tentando escapar. Isso foi, de fato, o que aconteceu com a linguagem do hábito no debate contemporâneo dos estudos sobre adição. Como a categoria de hábito é mal compreendida, ela foi despreocupadamente descartada como uma forma inútil ou mesmo perniciosa de caracterizar o comportamento adicto. O hábito, devidamente compreendido, faz a mediação entre vários extremos diferentes que limitam nossa concepção da ação humana. Primeiro, o hábito faz a mediação entre o instinto e a disposição. Em segundo lugar, o hábito faz a mediação entre o determinismo e o voluntarismo. Terceiro, o hábito faz a mediação entre o involuntário e o voluntário. Primeiro, um hábito não é um instinto nem uma disposição, mas intermedia os dois. Um hábito é como um instinto, pois pode tornar a ação fácil e aparentemente sem esforço. Às vezes, um hábito pode possibilitar a um agente agir sem pensamento consciente, e é por isso que os hábitos são facilmente confundidos com os instintos. Assim, por exemplo, Brian Davis se confunde quando escreve que Tomás de Aquino está preocupado com a aquisição do caráter que permite às pessoas agir instintivamente. Tomás de Aquino jamais consideraria isso uma conquista, uma vez que um instinto indica uma tendência para a ação que não é responsiva de forma alguma à razão. O erro de Davis vem de uma inclinação presente na psicologia do início do século XX de tornar os hábitos motores o paradigma para todos os hábitos. Se pensarmos em todos os hábitos como padronizados em hábitos motores, vemos quão facilmente os hábitos podem ser confundidos com o instinto, uma vez que os hábitos motores são mais eficazes na medida em que não focamos mentalmente em como fazer as atividades que eles tornam possíveis. Como William James apontou, você será muito mais eficiente em amarrar os sapatos se não pensar em como fazê-lo. Entretanto, Tomás de Aquino insistiria que mesmo os hábitos motores, que têm características notáveis semelhantes às do instinto, são diferentes dos instintos, porque podem ser bloqueados e transformados geralmente com o passar do tempo e com grande esforço pela aplicação da razão. Os instintos não são assim. O instinto só pode ser transformado por condicionamento operante, como é o caso dos animais. Nos irracionais, as potências sensitivas não agem pelo império da razão, mas pelo instinto natural, desde que entregues a si mesmos. Assim, nos animais irracionais não há hábitos ordenados às ações. 1, 2, 53. Um instinto não implica o poder de se abster da ação instintiva, ao passo que um hábito implica esse poder. Os animais não têm o poder de usar ou não usar o que parece pertencer à razão do hábito. Logo, falando com propriedade, neles não podem existir hábitos. 1, 2, 53. Devemos, portanto, ter o cuidado de manter uma distinção entre instinto e hábito, para que, ao ocultar a distinção, não obscureçamos uma das características mais importantes do hábito, sua capacidade de responder à razão e, portanto, sua conexão com aquilo que é voluntário. Mas devemos notar também as semelhanças entre hábito e instinto, e isso nos permitirá ver como Davis e outros confundem os dois. Pois quando dizemos que o hábito, ao contrário do instinto, é responsivo à razão, isso não deve ser interpretado como se implicasse que as ações habituais podem ser interrompidas e os hábitos dissipados, ou, por outro lado, ações habituais incitadas e hábitos adquiridos, simplesmente pela realização de um ato de vontade. Pelo contrário, os hábitos, como os instintos, ganham vida própria e muitas vezes procuram ações imediatas, na hora, que são bastante resistentes a qualquer intenção momentânea que um agente possa ter. É por isso que Aristóteles diz que o hábito é difícil de ser mudado porque é como uma natureza. 1152 a 3031. E porque Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, nos diz que um hábito é como uma segunda natureza. 1, 2, 53, 1. De fato, é precisamente a semelhança da ação adicta com as verdadeiras compulsões do instinto que levou, dada a perda contemporânea de uma filosofia robusta do hábito, à assimilação da adição à categoria puramente involuntária de doença. Apesar de suas semelhanças, no entanto, Tomás de Aquino insiste que os hábitos são diferentes dos instintos, porque os hábitos respondem à razão. Mas quando Tomás de Aquino diz que os hábitos, ao contrário do instinto, respondem à razão, ele não está pensando principalmente em termos do poder da deliberação racional de superar as ações habituais no momento, embora isso às vezes seja possível.
Em vez disso, Tomás de Aquino está interessado na maneira como a razão pode desenvolver estratégias, manipular circunstâncias e informar modos alternativos de caráter. Desse modo, a razão pode transformar gradual e indiretamente os hábitos, bem como as ações correspondentes que eles provocam. Por outro lado, existe o perigo de confundir o hábito com a disposição. Um hábito é como uma disposição, pois pode ser mudado, mas um hábito é diferente de uma disposição porque não pode ser mudado sem grande esforço. As disposições são diferentes dos hábitos em se poder perder com facilidade ou dificuldade. Respectivamente, o nome hábito implica certa durabilidade, mas a disposição não. 1, 2, 49, 2. Assim, por exemplo, Tomás de Aquino pensaria que ser generoso e falar francês são hábitos, enquanto roer as unhas ou dizer cara repetitivamente são provavelmente disposições. A distinção entre comportamentos habituais e dispositivos reside na dificuldade encontrada quando uma pessoa tenta abandonar o comportamento. Se o comportamento está profundamente arraigado e requer muito esforço, criatividade e engenhosidade para ser abandonado, então o comportamento conta como hábito para Tomás de Aquino. Se o comportamento não está ainda profundamente